quando eu li o Salmo de número 3, o Senhor trouxe uma clareza ao meu entendimento que eu realmente, não sei se eu não tinha ou se eu realmente não queria entender dessa forma. Mas o Senhor realmente falou muito forte comigo na leitura do Salmo de número 3. Eu gostaria de dividir com os irmãos, compartilhar com os irmãos esse texto. Deixa eu pegar aqui uma água. É um salmo curtinho, só tem 8 versos. É o salmo, na minha Bíblia, fala quando ele estava fugindo de Absalão, seu filho. Ele escreveu 3, 4, 5, 6, no contexto, um conflito de contexto familiar, que ele estava fugindo ali do filho dele, Absalão. O começo do salmo diz assim: ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Só para contextualizar para os irmãos, Absalão é acho que é o terceiro filho, não lembro a ordem agora, do rei Davi. E Absalão foi um filho muito ruim. Ele foi um filho ruim, um rei ruim, tudo de ruim tinha naquele homem. E Absalão, ele tirou o trono do pai dele, ele usurpou o trono de Davi. Mas antes dele usurpar o trono de Davi, ele usurpou o coração do povo. Então, por 11 anos, o filho roubou o coração do povo para ficar contra o próprio pai, contra o próprio pai. E aqui nós vemos um pai num conflito familiar, numa situação de perda, um rei sem trono e um pai sem filho. Então, quando eu li o Salmo, na verdade eu chorei tanto porque eu fui lá com Samuel, vendo quando Absalão morreu, enfim, chorei horrores. Mas aqui nós vemos o Salmo de número 3, um pai num conflito por um problema familiar. Nós sabemos, gente, que muitos dos piores conflitos que a gente enfrenta são os conflitos dentro do ambiente familiar. Porque aonde mais tem afeto, mais afeta. Então, toda vez que existe um conflito familiar, é onde nós somos mais afetados. Porque é onde tem mais afeto. E aqui é um pai que está angustiado pelo momento que ele está vivendo de perda, porque ele perdeu o filho, ele perdeu o trono, e a gente vai ver a oração de Davi nesse contexto do Salmo 3. Então aqui no Salmo 3 é um conflito familiar, mas também tem uma crise de identidade, porque agora as pessoas olham para Davi, agora sem trono, e falam: Deus nunca vai te livrar. Quem nunca passou por uma experiência na vida de perder algo e as pessoas julgarem, achando que Deus não está com você? Eu acho que foi pouca fé. Eu acho que você não teve fé suficiente. Nossa, está passando por isso. Davi perdeu o trono. Ixi, depois que Davi fez ainda, Deus nunca vai te livrar, Davi. Então, muitas situações, assim como de Davi, que a gente passa na nossa vida de perda, nós também, ou nós entendemos que Deus realmente está ali nos punindo, ou as pessoas olham para a nossa situação e acham assim: não orou muito, não foi, a fé não foi suficiente. Então aqui, logo no comecinho do Salmo, além dele falar que os inimigos dele agora são muitos, eles ainda olham para a situação de Davi e falam que Deus não vai livrar Davi daquela situação. Então Davi está numa crise absurda. Imagina um rei sem trono, um pai sem filho e uma fé sendo questionada. Porque agora até a fé dele estava sendo questionada. E aí a gente vê no próximo, no versículo 3, não sei se na Bíblia de vocês, não sei se todo mundo abriu a Bíblia, tem uma palavrinha escrita, não sei, no da Ana e da Mirella, está escrito interlúdio ou pausa entre o versículo 2 e o 3? Nada? Interlúdio na da Carol, quem mais? Entre o versículo e o 2 e o 3 tem alguma palavrinha escrito pausa? Não? Na grande maioria das Bíblias tem esse escrito
interlúdio, em outras versões está escrito pausa. O que quer dizer que quando ele estava escrevendo o salmo, ele pausou, ele parou. A pausa é importante e ela é necessária, porque a pausa é como se ela fosse terapêutica. A gente precisa parar. Então, primeiro, ele está angustiado por causa dos inimigos. Ele está angustiado porque as pessoas agora estão dizendo que Deus não vai livrar ele, né, daquela situação. Então, a pausa, ela é necessária, porque faz com que no próximo versículo ele volte com uma certeza. Então, é muito difícil quando a gente perde algo que foi dado por Deus. O trono foi ou não foi dado por Deus? E quando a gente perde o emprego, também foi Deus que deu. A gente até testemunha. Tem gente que perde casamento, que também foi Deus que deu. É muito difícil a gente lidar com perdas de coisas que foi Deus que deu. Davi perdeu o filho, o trono, e agora estava com uma questionada. Mas coisas que Deus nos dá, Ele também tira. A gente também pode perder coisas que Deus nos dá. Por exemplo, eu perdi 3 gestações. Filho não é bênção? Filho não é herança? Filho não é promessa? E por que perdi? A gente também pode perder coisas que Deus nos dá. E isso vai gerando mais angústia, né? Quando é algo que a gente perde, que foi Deus que deu, a angústia é maior, que abre mais espaço para os questionamentos. Mas por que Deus? Não foi o Senhor que me deu? Ele poderia fazer esse questionamento para o Senhor. Não foi o Senhor que me deu o trono? E quando a gente tem essa pausa, ela é necessária por quê? Porque a gente para ouvir o que Deus está dizendo no meio daquela situação. Então, tenha momentos de pausa quando você estiver passando por situações de perdas. Quando a sua fé estiver sendo questionada. Faça como Davi, aprenda com ele. Pausa. Para, porque quando a gente para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito daquilo que está acontecendo. No versículo 3, ele começa assim, mas, depois da pausa, mas tu, Senhor, olha como volta, sabe quando você, agora você volta, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és a minha glória e mantém a minha cabeça erguida. Veja só, um homem que começou angustiado, fez uma pausa, tomou fôlego e voltou. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Escudo protege o nosso coração, para que a gente não perca o coração quando a gente estiver passando por um momento de perda. Você pode declarar que o Senhor é o seu escudo. Davi sabia quem era o Deus dele, porque as circunstâncias não mudam o nosso Deus. O nosso Deus muda as circunstâncias, mas circunstâncias não mudam quem Ele é. E o salmista aqui está dizendo: Tu és o meu escudo. Ele protege o nosso coração nos momentos de perda, para que nós não percamos o coração no meio dessa situação. E o salmista ele ainda continua dizendo: Tu és a minha glória. A glória dele não estava no reino que ele perdeu. A glória dele estava no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós achamos que é razão da glória, o Senhor vai mexer. Ele vai mexer. Porque a glória do rei não estava no reinado. A glória do rei estava no Senhor. Por isso nós precisamos, assim como ele, declarar que a nossa alegria não pode depender de algo que você pode perder. A sua alegria não pode depender de alguém, de uma pessoa, de um emprego, de um casamento, de um
nossa alegria não pode depender daquilo que podemos perder, porque Deus sempre vai ser maior do que aquilo que Ele nos dá. E é ruim quando Ele precisa ensinar isso pra gente, sabe? É difícil aprender quando Ele olha para o nosso coração e as nossas intenções estão apontando uma glória que não é para Ele. Ele nos convida a voltar e lembrar disso. O salmista diz: a minha glória é o Senhor. A minha alegria e a sua alegria não pode depender daquilo que você pode perder, porque Deus sempre vai ser maior. Ele é sempre maior do que aquilo que Ele nos dá. Então aqui eu tenho uma frase que eu gostei tanto: nada que Ele nos dá é maior do que Ele próprio. Nossa glória é o Senhor. Nada que nos é tirado pode arrancar de nós o Senhor. O que é que foi arrancado de você? O que foi tirado de você? E isso está comprometendo o seu presente, o seu hoje. Nada disso pode ser maior do que Ele, porque Ele sim vai ser maior, não esqueça disso. E Ele ainda continua dizendo: e mantém a minha cabeça erguida. Gente, andar de cabeça erguida é tirar o olho daquilo que se perdeu. O salmista está dizendo que é o Senhor que faz com que ele ande de cabeça erguida. Um cara que perdeu tudo, o trono, ele perdeu o título de rei, ele perdeu o filho, usurpou o povo, o coração do povo se voltou contra ele. 11 anos o filho dele trabalhou para tirar o trono dele. E ele andar de cabeça erguida, porque andar de cabeça erguida faz com que você não olhe para aquilo que você perdeu. E muitas vezes a gente está sempre de cabeça baixa, sempre olhando para aquilo que foi tirado, para aquilo que foi perdido. A gente precisa tirar os olhos daquilo que foi perdido e colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos no Senhor, na glória de Deus. E aí ele continua no 4 dizendo: clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A oração, ela é uma combinação da nossa fraqueza humana com a grandeza de Deus. Ela é importante e ela é suficiente. Existem momentos em que só nos resta, a gente tem essa mania, né? Agora só o que me resta é orar, como se fosse assim, tipo, quando deveria ter sido a primeira coisa. Aí a gente faz um monte de coisa e no final fala assim: agora só me resta orar. Mas tudo bem. A oração é o encontro da sua fraqueza com a grandeza de Deus. O salmista, ele clamou ao Senhor, ele diz que ele respondeu ele no seu santo monte. Na Bíblia, nas que estão escritas, novamente vem uma pausa. Novamente ele coloca aqui que ele parou por um tempo. Fica imaginando ele escrevendo. Sabe quando a gente está escrevendo uma coisa, a gente vai... Carol gosta muito de escrever, eu gosto de escrever, Carol. Vai... Mas existe, às vezes você está escrevendo, para pensar naquilo que está escrevendo, né? E a mesma coisa eu vejo o salmista escrevendo o salmo e ele para. E aí ele continua. Deitei-me e dormi. Acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Aqui dá a impressão que esse salmo foi escrito durante o dia, né? Deitei e acordei. Mas o Senhor me faz habitar em segurança. Aí ele vem no 6. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Ué, ele não começou falando que eram muitos inimigos dele? Agora ele fala que ele não tem medo. Ter medo é diferente de sentir medo. O Senhor não nos livra de sentir medo, mas Ele nos faz crer além do medo. Quando eu digo eu tenho medo, eu estou tomando o medo como sendo meu. Eu tenho, é meu. Eu tenho medo. Agora, não é problema você sentir medo, não é seu, você está sentindo. Ele diz assim, ó, eu não tenho medo.
Eu não tenho medo. Medo faz parte da nossa vida. Mas não diga tenho medo. Você pode dizer estou com medo, mas eu não tenho medo. Porque o Senhor nos faz passar por todos esses momentos difíceis, apesar do medo. Tem uma canção que diz: eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Eu olhei a tristeza, tinha tristeza ali, e sorri. Porque sabia que o Senhor é quem estava com ele. Sabia quem era o Deus dele. Então, não é um problema sentir medo. O problema é ter esse medo como seu, como sendo seu medo. E o medo é uma emoção. E toda emoção, diz o autor do livro, ele é um convite para a oração. Toda emoção é um convite para a oração. Então, tudo que nós estamos sentindo ou passando é um convite para as nossas emoções serem redimidas no Senhor. A palavra de Deus não reprime as nossas emoções. Você não precisa reprimir o que você está sentindo. Agora, as nossas emoções precisam ser redimidas no Senhor. Então, toda emoção é um convite para a oração. Porque na oração a gente expõe o nosso coração a Deus. E ele diz assim, ó: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Salva-me, Deus meu. A dor mostra a necessidade de um Salvador. Se ele está dizendo salva-me, ele está entendendo que ele precisa de um Salvador. Então a dor que nós estamos passando, podemos passar, ela nos faz lembrar que nós precisamos de um Salvador. Ele está dizendo: salva-me, ó Deus. Ele está dizendo que os inimigos, eu acho muito interessante, porque a Bíblia, ela não esconde nada. Até essa parte está registrada, né? Por que Deus permitiu? Porque ainda nas nossas emoções a gente pode fazer orações equivocadas, né? Olha o que Davi vem: acerta meus inimigos no queixo, quebra os dentes do perverso. Se fosse hoje, já ia falar: nossa, negativo esse hino, esse louvor. Mas o que Davi falando? Acerta nos queixos, quebra os dentes dos meus inimigos. Mas a Bíblia não ocultou a oração de Davi. Em nossos momentos de emoções afloradas, a gente pode também orar errado e tudo bem. O Senhor, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. E diz que de ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu próximo, o teu povo. E aqui eu vejo como a gente pode, né, errar na nossa oração. E aí na sequência a gente já vem: livra, vem, abençoa, abençoa. Eu gosto dessa parte, eu gosto da Bíblia, porque a gente fala assim, que Jesus tinha um senso de humor incrível, né? E a Bíblia realmente, quando a gente vai lendo com pausas, tentando entender, a gente fala: imagina Davi orando dessa forma hoje, seria absurdo, como está mandando quebrar os dentes do inimigo? Que vingativo é esse, né? Mas essa é a oração sincera de um homem que estava passando por um conflito familiar. Então, apesar de o nosso tema do ano é sobre famílias, né, para a eternidade, enfim, todos nós, ninguém está isento de passar conflitos familiares. E dói demais quando isso acontece, porque, como a gente falou no começo, onde tem mais afeto é onde mais afeta. E aqui a gente vê um pai no conflito familiar. A gente vê Deus mexendo em coisas que foi o próprio Deus que deu. Mas a gente vê um homem que sabia quem era o seu Deus. E ainda que ele tivesse medo do que estava acontecendo, ele sabia quem Deus era. Então o Senhor nos convida nesta noite a lembrar de quem o Senhor é. Vamos lembrar que o Senhor é o nosso escudo. Pode colocar no versículo 3, por favor. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. A sua glória não está naquilo que foi tirado de você. A sua glória é o Senhor. E Ele mantém a nossa cabeça erguida, ou seja, nós podemos andar apesar dos pesares.
de cabeça erguida, não olhando para o que nós perdemos. Jesus se revela em meio a dores. Ele pode redimir todas as coisas, inclusive por meio das nossas perdas. Nossa glória não está no que perdemos, mas em quem nos achou. Amém? Amém. O Salvador veio buscar e resgatar tudo que foi perdido. Nós vamos orar, porque a gente tem um tempinho. Vamos orar ao Senhor. Olê, faz aqui esse louvor, esse último louvor que você acabou agora, que você acabou de tocar. Ainda que a figueira não floresça. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa trazer a todos nós a realidade de quem nós somos e a realidade de quem Deus é. Momentos difíceis, eles podem acontecer a todos nós. E eles vão acontecer. Eu tenho um amigo que diz assim, ó, se o dia mal não chegou para você, se prepare porque vai chegar. Porque o Senhor não vai nos poupar de nada que nos faça ser mais parecidos com Ele. Tudo que for necessário para que nós nos tornamos parecidos com Jesus, o Senhor não vai nos livrar e não vai nos poupar, irmãos. É muito difícil ouvir isso. Mas estudando os Salmos, eu tenho entendido isso, que homens de Deus, passaram por situações onde o Senhor permitiu para que eles fossem mais parecidos com Cristo. E o Senhor não vai nos poupar de nada disso. Agora, a nossa posição é lembrar de quem Deus é. Porque lembra que as circunstâncias, elas não podem definir quem Deus é, mas Deus pode definir as circunstâncias. Então a gente precisa entender isso. Quando chegar o dia mau, a gente vai ser como Ele também. Vai fazer umas pausas na nossa vida e vai se lembrar de quem Deus é. Vai se lembrar das promessas. Leia a história, leia 1 Samuel 12, até o 18, 2 Samuel, 12, 18, está falando da história do rei e já está falando da sua família. É muito importante a gente aprender com os homens da Bíblia, né? Eu vou orar, mas vocês podem fazer eu já, vocês fazem, eu sei como eu chamo, mas nós vamos orar. Ó Deus, ó Senhor, o Senhor conhece os corações, Pai, o Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sabe das nossas emoções, Pai, nós somos diferentes, não somos iguais. E por sermos diferentes, cada um de nós vive momentos e fases da vida de uma forma também diferente. Pai, nós vemos aqui um homem angustiado por um conflito familiar, um homem que perdeu aquilo que o Senhor deu. Pai, nós não estamos preparados para perder, e muito menos perder aquilo que foi o Senhor que deu. Pai, o nosso coração se angustia e aperta, Senhor, por momentos em que nós não entendemos. Mas o Senhor não nos convida para entendermos a situação, mas para compreendermos quem o Senhor é, para conhecer o Senhor. Pai, nem tudo fica muito claro para nós, mas o Senhor também não prometeu que ficaria. O Senhor nos convida a te conhecer. Ó Deus, à medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos dizer que o Senhor é o nosso escudo. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós vamos dizer que o Senhor é a nossa glória em dias de dificuldade. Vamos andar de cabeça erguida apesar dos pesares, mesmo quando os nossos olhos ainda quiserem olhar para o que se perdeu. O Senhor vai erguer a nossa cabeça, porque é o Senhor que é a nossa glória. A nossa glória não está naquilo que o Senhor pode nos dar, não está naquilo que nós podemos perder, mas a nossa glória está naquilo que Tu és, Senhor. O trono de glória, o Deus de glória. Ah, Senhor, visita cada
Pastor Eir, já com as suas pregações finais, o ensinamento do nosso culto. Aleluia.